Fala galera do Radioposts, não se assustem, este não é um canal de fisiculturismo, esse continua sendo o nosso querido canal de radiologia, mas hoje a gente vai trabalhar com as metáforas, hoje a gente vai falar de forma e de função. Aqui a gente tem dois atletas icônicos, né? O Ronnie Coleman do lado de cá, um dos maiores vencedores da história do Mr. Olympia, um físico gigantesco, com uma qualidade de definição absurda. E do lado de cá, talvez, né, para algumas pessoas, o maior atleta de CrossFit que tivemos até hoje, o Rich Froning. E o que isso tem a ver com radiologia, né? A radiologia é uma especialidade médica que avalia, através de exames de imagem, sejam com uso ou não da radiação ionizante, os diversos sistemas do corpo, procurando entender a anatomia e identificar alterações nesses sistemas que sejam justificadas por alguma patologia. Só que nem tudo é forma. Além de existir uma morfologia, as coisas precisam ter uma função. Então, um músculo grande, ele precisa também, de certa forma, em muitas situações, ser capaz de executar tarefas. Então, precisa de ter uma função. E hoje a gente vai falar disso de forma bem prática, mostrando um exemplo do PET-CT, onde a gente tem dois componentes, que é a tomografia por emissão de pósitron, que representa o PET, e a tomografia computadorizada, que representa a anatomia. E aí, qual dos dois é melhor? Um vive sem o outro? Vamos falar disso nos próximos minutos. Eu sei que vocês gostaram do desafio e aqui a gente tem tomografias, duas tomografias mostrando o tórax, e aí fica fácil da gente identificar logo de imediato aqui essa massa no mediastino anterior, uma massa com densidade de partes moles. Ela desloca aqui a aorta posteriormente, mantém contato com a aorta ascendente, com o tronco das artérias pulmonares. Sua extremidade mais caudal está aqui grudadinha no pericárdio, né, no nível do ventrículo, do ápice do ventrículo direito. O ventrículo direito é anterior, o ventrículo esquerdo é posterior. A gente tem imagens do mesmo paciente em momentos diferentes da evolução da doença. Então aqui a gente tem um exame antes do tratamento e um exame depois do tratamento. Primeiro ponto que vale a pena ressaltar é que a gente está acostumado a usar a imagem para fazer o diagnóstico. Mas hoje é mais do que isso, né? Além de fazer o diagnóstico, que foi o que você fez aqui, direcionou a biópsia, agora você fica aí encarregado de acompanhar esse paciente, que nesse caso era realizar este exame para avaliar a evolução do paciente no período e ver se ele melhorou, se ele piorou ou se ele está estável. E nesse caso, a gente vai, primeiro, entrar na discussão do diagnóstico diferencial das grandes massas do mediastino anterior. A gente tem aí o mnemônico dos T's, né? Lesões tireoidianas. Eu vou mostrar para você a tireoide aqui. Então a tireoide normal dela é ser pequenininha e mais densa porque ela está cheia de iodo. Quando a gente tem bócios grandes, eles mergulham, né? Eles saem dessa região aqui da transição cérvico-torácica e mergulham aqui para o mediastino anterior, o que não é o caso. Você vê que a tireoide está bem distante. A gente tem o timoma, que geralmente é uma massa biconvexa nessa região. Essa aqui está mais parassagital esquerda, né, ocupando o lado esquerdo do mediastino. A gente tem o teratoma, que geralmente tem gordura, tem calcificação, que não é o caso da nossa lesão. A gente tem o terrível linfoma, que é o nosso diagnóstico, e o tenebroso aneurisma. Então, nesse caso do mediastino anterior, a gente falaria de um aneurisma da aorta ascendente. Isto posto, sabemos que este é um linfoma. O que dá para a gente tirar mais desse exame? Se
Você pode ser questionado vias de biópsia, né? Então você poderia escolher uma via de biópsia aqui, lembrando sempre que para biopsiar essa lesão você deve fugir, evitar os vasos torácicos internos. Eventualmente você pode entrar com a sua agulha aqui e fazer uma hidrodissecção, né? Injeta soro, injeta anestésico para abrir esse espaço aqui, afastar os vasos. Nesse caso não é necessário, né? Você pode passar aqui. E aí minha sugestão é que você sempre fuja dos vasos. Então você entra nesse sentido. Assim que você entrar na massa, você já pode deixar o seu guia aqui, entra, faz os seus disparos, coleta os fragmentos. Biópsia provavelmente vai ser bastante efetiva. Agora, se a gente for avaliar as dimensões dessa lesão, evolutivamente, a gente precisa colocar no mesmo plano e encontrar um local onde a gente consiga medir de forma comparativa. Então a gente poderia pegar o maior eixo da lesão e o menor eixo vai ser o maior eixo que você conseguir que seja perpendicular ao maior eixo. Então a gente mediria essa lesão assim. Então a gente tem aqui 126 milímetros. Quando você vem fazer a medida aqui, você vê que a massa mudou um pouco a sua morfologia, né? Ela reduziu. E aí você mediria essa lesão desta forma. Então a gente tem aqui 109 e 125. A gente tem uma redução aproximada aqui de 12 a 15% das dimensões da lesão, né? Então é uma redução pequena das dimensões do maior eixo da lesão. Isso é o que a morfologia pode nos dar. A morfologia pode nos dar as dimensões e as relações com as estruturas adjacentes. Se invadiu, se não invadiu, se invadiu a parede, se aumentou, se diminuiu, se necrosou, se tem alguma área que surgiu, se sangrou. Então, isso tudo a gente consegue ver do ponto de vista morfológico. E a função? A função é o que a gente vai conseguir avaliar com o uso de um radiofármaco, que é a junção de uma molécula, de um átomo de flúor, o flúor radioativo, o flúor 18, marcando uma molécula de fluordeoxiglicose, que é o jeito elegante que a gente fala do FDG, que é uma molécula de glicose modificada, que permite que a gente identifique e quantifique os processos bioquímicos que estão acontecendo aqui. Então, de certa forma, numa escala de cores, o que a gente está vendo acontecer aqui é o consumo de glicose por estas células. Então, as células da periferia estão com uma cor mais intensa. Nessa escala, o roxinho é pouco e o amarelo, bem amarelo, é muito. Então, eu estou indo de roxo para amarelo. O amarelo é o maior consumo de glicose. A gente consegue medir isso através de áreas de interesse. Então a gente tem um índice que chama SUV. Nessa região aqui, o maior número que eu consegui foi 7,3. Vamos medir nessa região aqui onde eu tenho necrose. 1,7. Então a área mais agressiva, onde eu tenho o maior consumo de glicose, o maior número de mitoses, é aqui nesta região. Isso serve para quando a gente vai direcionar a nossa biópsia. Se a gente biopsiar essa área aqui, eu tenho uma maior chance de biopsiar um conteúdo fibrótico, necrótico. Enquanto se eu vier biopsiar esta região aqui mais metabólica, eu aumento a probabilidade de conseguir um material mais adequado. Então, se eu utilizar o PET previamente à biópsia, eu vou procurar fazer biópsias dessas regiões em detrimento dessa região, que é até tecnicamente mais fácil de abordar a parte que está necrótica nessa lesão, né? Então você pode procurar por outras estratégias. Como a gente está vendo, os vasos estão aqui atrás, você poderia entrar neste sentido, fugindo dos vasos torácicos, para conseguir material nessa região. Beleza, agora que a gente já aprendeu
sobre o SUV, que é o Standard Uptake Value, que representa o consumo de glicose, que geralmente está relacionado à atividade da lesão e ao número de mitoses que eu tenho ali, consumo de glicose. Quanto mais mitose eu tenho, mais glicose eu consumo. Quando eu comparo evolutivamente, eu consigo ver que houve uma discreta redução das dimensões, mas eu tive uma redução expressiva e homogênea ao longo de toda a lesão do SUV. Então o SUV caiu de 7 ponto muitos, quanto era aqui? 7,3 que a gente tinha medido, para 1,7. Isso dá uma queda significativa. A gente poderia falar aqui dos critérios de avaliação para o linfoma. Um dos critérios, o mais famoso, são os critérios de Deauville, né, usando a classificação de Lugano, que você compararia o consumo de glicose aqui com o acúmulo de glicose aqui no pool diafragmático. Então tá bem parecido, para um pouquinho menos. Esse paciente vai ser classificado aí como um Deauville 1, que para alguns tipos de linfoma permite que a gente classifique após o término da quimioterapia, de todos os ciclos, como resposta metabólica completa, mesmo que exista ainda lesão residual. É interessante quando a gente fala disso, porque tomograficamente a gente classificaria como doença estável e do ponto de vista metabólico como resposta completa. Mesmo que ainda haja uma discussão com os radioterapeutas para lesões grandes da necessidade de fazer radioterapia para consolidar esse tratamento, o PET-CT consegue direcionar a eficiência e definir a eficiência da quimioterapia neste caso. Então, neste caso, para a nossa metáfora do dia, as alterações da função acontecem antes das alterações morfológicas. Então, eu paro de funcionar antes de eu sumir, se é que eu vou sumir. Então, a lesão pode estar lá e ser cicatricial, estar inativa, quiescente. Não confunda isso com não há necessidade de ter um outro tratamento aqui. Isso precisa ser discutido com o radioterapeuta, com o oncologista. O objetivo do vídeo é te mostrar que o PET consegue avaliar previamente as mudanças em relação à tomografia. Agora, se você gostou do vídeo, acha que está gerando valor, já sabe, arrebenta esse botão de like aí, confere se você ainda está inscrito no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, faça da mesma forma. E se você for paciente, fica o disclaimer. Todo o conteúdo que a gente traz aqui, ele tem por objetivo multiplicar o conhecimento sobre exames de imagem. Eu espero que você tenha aprendido, mas não utilize esse conhecimento para autoconduzir o seu caso. Você deve procurar um médico treinado, um especialista, para que ele lhe avalie clinicamente, veja seus exames e tome a melhor decisão para você. A gente se vê no próximo vídeo.